Jornal da Capital. Capital Entrevista. Bem, eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o presidente estadual do Cidadania, o advogado Marco Marrafão. Ele vem falar conosco sobre a organização do Cidadania, mas inicialmente nós queremos conversar porque o Marrafão é um dos estudiosos do direito e sobre esse pacto federativo, esse projeto que o governo mandou lá para o Congresso e que foi entregar lá no Senado da República. Como é que você vê esse pacto proposto pelo governo? Bom dia, prazer tê-lo conosco. Bom dia, Antero. Bom dia a todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Capital FM. Dizer que é uma grande alegria sempre estar aqui conversando com um jornalismo sério, competente, Antero. Isso é muito importante porque isso faz parte e fortalece a democracia. Houve, então, o encaminhamento pelo governo de 3 grandes mudanças constitucionais. São 2 propostas de emenda à Constituição, as famosas PECs, que alteram, talvez seria a reforma mais drástica do Estado brasileiro nos últimos 30 anos, num período da nossa Constituição, e certamente em toda a nossa história democrática foi uma das grandes mudanças que tem sido colocada. Ela é muito impactante, muito corajosa, tem temas ainda que serão debatidos, que são muito polêmicos, mas ela vai bastante coerente no sentido de desburocratizar, de flexibilizar recursos e assim dar espaço para a ação política para que pudesse se concretizar as políticas públicas. Então, há pontos que precisam ser revistos, há ainda uma discussão que precisa amadurecer acerca da questão, especialmente da desigualdade, né, tanto entre as regiões, né, um dos temas muito candentes é justamente a proposta de revogação do benefício da Lei Candir, nem é da Lei Candir, é do benefício, que é o parágrafo 3º lá do 91 do ADCT da Constituição. Então, é importante a gente discutir à luz também do que ele está tentando melhorar e daquilo que é preciso aperfeiçoar para que nós não tenhamos um problema de desigualdade na relação federativa. Tá, e com relação a essa questão da estabilidade no emprego, com relação a esse novo pacote, você tem o posicionamento formado já? Porque ele está propondo lá um gatilho para diminuir jornada de trabalho, para diminuir também salário do servidor, fazer um plano de carreira onde a escada fica mais longa para subir, e não com 3, 5 anos estar lá no topo da carreira, que são coisas assim, da racionalidade administrativa, mas que não funcionam no serviço público. O que é preciso ter bastante em mente é que ela traz uma inovação que é importante, que é o direito ao equilíbrio, o direito fundamental ao equilíbrio fiscal do Estado, enquanto o direito fundamental de índole intergeracional. Ou seja, toda a lógica dela é construída para que os governantes atuais não deixem dívidas e não deixem problemas para gerações futuras em relação ao endividamento do Estado, para garantir a efetividade ao longo prazo das políticas públicas. Inclusive, acaba a ideia do plano plurianual, o orçamento vira plurianual para o tempo de um mandato de 4 anos, com as devidas vinculações em face do planejamento que se faz. Então, a direção ela anda de maneira acertada em busca do equilíbrio atuarial, em busca do equilíbrio financeiro e orçamentário do Estado. Então são reformas importantes para manter esse equilíbrio. Agora, há excessos, há questões que precisam ser bastante ainda debatidas no Congresso Nacional, inclusive porque há posicionamentos já consolidados perante o Supremo Tribunal Federal. Então, por exemplo, a questão da redução da jornada com redução de salário. Ela é uma questão que precisa, primeiro, que você não tem medição de impacto disso. A própria PEC não traz um impacto em relação a isso. Segundo, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a lei de responsabilidade fiscal bastante recentemente, ainda este ano, já disse a questão da irredutibilidade. Então, esse é um debate... Está lá no artigo 7º, né, da Constituição. Né? Exato. Depois tem o 37.5 também, né, 37, 14 e 15, na verdade, da Constituição. Então, esse é um tema, por exemplo, que vai ser levado ao debate e vai ter que ser enfrentado de maneira muito propositiva, né? Então, não podemos simplesmente retirar direitos sem ferindo a Constituição ou mesmo sem as devidas justificativas. Então, o sentido geral da PEC é muito coerente, ela vai muito naquela ideia. Eu tenho defendido uma tese nas minhas aulas aí em todo o Brasil acerca da reengenharia constitucional. E o que significa isso de maneira muito simples?
a Constituição ela tem finalidades. Ela estabelece um projeto de nação. Ela diz o país que nós queremos ser. E ela diz no artigo 5º que a gente é um país livre, de liberdade de expressão com garantias democráticas, e no 6º e 7º ela diz, olha, mas nós não somos, né, um país liberal puro, nós também pensamos na redução da desigualdade, por isso nós temos direitos sociais, saúde, educação, segurança, previdência. Pois bem, essas finalidades, elas estão cada vez mais obstaculizadas, impedidas de serem concretizadas, não por ausência de Estado, mas por Estado burocrático demais. Um gestor público hoje não consegue fazer as entregas no tempo da vida. Então, o que eu tenho sempre dito, o Estado brasileiro hoje não entrega à população políticas públicas na velocidade que as pessoas necessitam. E por não entregar na velocidade, a política perde força e a democracia também, porque perdem legitimidade, ninguém mais acredita. Não muda a minha vida, não consigo entrar no hospital e ser bem atendido, eu não consigo chegar numa escola boa. Então, por melhor que seja o gestor, a estrutura burocrática e jurídica é tão densa, tão pesada, que ele não consegue fazer as mudanças na velocidade que a população demanda. Então, isso é reengenharia, mudar as estruturas para dar mais força às finalidades. Pois é, e uma das amarras não estaria exatamente nessas coisas que o Bolsonaro está atacando para frente? A questão, por exemplo, da estabilidade no emprego. Ele está propondo o fim da estabilidade para quem for entrar no futuro, né? Ele não está mexendo com o direito adquirido, exato, mas está estabelecendo daqui para frente que vai pôr fim à estabilidade no emprego. Mas isso, por outro lado, não pode desmotivar os novos pretendentes de acesso ao serviço público. E como é que fica, por exemplo, a questão do fim da estabilidade numa categoria de professores? Eu vi, ninguém me contou. Uhum. Eu, quando fui candidato a vereador aqui em 1982, que eu me elegi vereador em Cuiabá, a lenda da época era assim, não, olha, as escolas da guia eram todos os diretores eram indicados, as escolas municipais, pelo vereador Junquílio de Luiz de Belo. Antigamente você precisava escrever o nome do vereador ou o número, né? As pessoas da guia eram as mais sabidas do Brasil, escreviam Junquílio Luiz de Belo, com 2 Gs, com 2 Ls, Junquílio. Quer dizer, não era um nome fácil, todo mundo escrevia por extenso. O cara podia não saber a tabuada, podia não saber escrever, mas os diretores, os professores ensinavam o nome do vereador que apadrinhava o cargo deles. Não podemos voltar esse tempo de que, olha, acabou a estabilidade. Como é que acaba com a estabilidade do emprego para o professor? É uma coisa que tem que se pensar, não pode ser assim. Exato. Justamente o desafio para o futuro vai ser conseguir construir, digamos, uma solução consentânea nessa questão. E eu penso que talvez a saída é restringir para aquelas carreiras que sejam típicas de Estado e que exerçam essas funções atreladas às finalidades. Então, aquilo que for função meio, você já tem uma maior flexibilidade. Aquilo que é função típica de Estado, as carreiras de alto nível, aí você precisa de mecanismos de estabilidade, mas especialmente você precisa também de mecanismos para que haja, né, uma régua de produção, que não é uma coisa muito fácil, mas você consegue medir. Então é preciso que também haja aí uma mudança, e de certo modo isso vem sendo acenado, acerca das possibilidades de contar o desempenho, né, de verificar o desempenho no serviço público, porque não pode a pessoa, em nome da estabilidade, simplesmente né, sossegar, dizer agora eu estou folgado, eu estou tranquilo. Em nome da estabilidade, não cumprir a eficiência do artigo 37. Exatamente, né? Exatamente. Quer dizer, e é uma coisa que o Estado ainda não procura medir, né? O Estado mede se gastou ou não 25% de educação. Mas o Estado brasileiro ainda não mede se aquele gasto de 25% foi bem aplicado e trouxe qual eficiência para a educação. Exatamente. Recentemente eu tive, na quarta-feira, uma entrevista sobre planejamento estratégico do Tribunal de Contas da União. E justamente era isso que eu estava debatendo com os técnicos da Secretaria de Controle Externo lá, que os novos paradigmas apontam para isso. Não basta
cumprir o gasto formal na educação, na saúde. O gestor público tem que apresentar o que ele melhorou de resultados com a execução daquele orçamento. Então, isso é um novo aceno para um novo papel dos tribunais de contas, um papel muito mais atrelado ao planejamento estratégico e muito mais atrelado a resultados do que a efetivamente o controle formal dos números frios que, né, não mudam a vida das pessoas, não trazem mudança na realidade. Tá. Sobre essa extinção da Lei Candir, qual que é a sua opinião pessoal? A minha opinião pessoal é que a Lei Candir, ela trouxe efetivamente, talvez na história do nosso federalismo, né, e é preciso que as pessoas tenham muito bem que federalismo é um conjunto de regras de relacionamento entre os entes. Né? O Pacto Federativo é esse conjunto de regras de relacionamento entre a União, os estados e os municípios. Ela não se restringe de maneira alguma em relação às questões fiscais. Ela tem muito relacionamento democrático, relacionamento de política pública, é um tema bastante complexo. Né? Então, a gente está falando de pacto federativo, mas estamos pensando numa dimensão, que é a dimensão tributária financeira. E a Lei Candir, ela fez uma revolução. Né? A gente tinha um modelo de desenvolvimento e diminuição das desigualdades regionais assentado muito nas teses de Celso Furtado. Modelo de grandes superintendências ou agências próprias Sudan, Sudene, a Sudeco aqui do Centro-Oeste, que era um modelo centralizado de desenvolvimento. E alguns estudos já indicam que a diminuição das desigualdades regionais por esse modelo, ao longo dos últimos 50 anos, foi praticamente zero. Se manteve. Todos cresceram, mas não diminuiu a diferença. E eu posso dizer com muita tranquilidade que, possivelmente, nesse mesmo período dos últimos 50 anos, ainda que a Lei Candir seja de 96, ela foi talvez o principal instrumento de diminuição das desigualdades regionais. Não teve nenhum outro caso em que o Centro-Oeste, que não havia uma base estabelecida de desenvolvimento, cresceu tanto em tão pouco tempo. Então tem 96, tem 2006, 2016, então é muito pouco tempo para uma verdadeira revolução que se operou no estado de Mato Grosso e expandindo, né, para Goiás, Tocantins, o Maranhão, ali o sul do Pará, Rondônia, Mato Grosso do Sul, que sempre tem uma base mais pecuária, ali por influência de São Paulo, entra também, né, nessa construção. Então houve efetivamente, em muito pouco tempo, uma grande revolução federativa de diminuição das desigualdades regionais que a Lei Candir operou. Então, tem que tomar muito cuidado, porque nesse ponto tem razão os produtores, imposto não se tributa, nós estamos perdendo para o Paraguai plantações, a gente tem perdido investimentos, entendeu? Porque a gente tem que pensar numa escala global. De outro modo, não tem como a gente não perceber o grave dano que a União causa aos estados exportadores, né, como o estado de Mato Grosso. Ou seja, o índice médio de indenização, quando paga, é no máximo 10%. Você se desonera 5 bi e paga aí 500. E isso é muito, muito prejudicial, porque a atividade produtiva, ela gera danos e demanda políticas públicas. Ela demanda estrada, ela demanda escola, ela demanda hospital. Então, é preciso ter bastante cuidado nessa questão para não atrapalhar os ciclos. Os ciclos agrícolas, eles são temporários na história do mundo. Ciclo do ouro, ciclo da cana, e se a gente começar a matar nosso ciclo agora, pode gerar falta de desenvolvimento para nós, então tem que tomar muito cuidado com isso. E o remédio que a PEC coloca ainda está amadurecendo, e isso vai ser feito um debate ainda no Senado e na Câmara dos Deputados, mas é preciso ter muito cuidado, porque até onde eu enxerguei lendo diretamente o texto da PEC, ela trata da extinção do benefício, ou seja, proíbe a União de repassar a indenização. Para você ter uma ideia, em 2012, eu tive com o então ex-ministro... Não, mas eles estão estabelecendo também uma cobrança de até 3% de imposto para o produto que é exportado. Isso vai ser debate agora, né? O presidente do Senado deu uma declaração recente para tentar chegar num acordo acerca de uma alíquota para... Porque aí os estados seriam ressarcidos e não precisariam bater a porta da União. Exato. Você acabou sendo uma vigarice contra Mato Grosso, né? Quer dizer, Mato Grosso deixou de cobrar imposto. Antigamente cobrava imposto. Uhum. E eles plantavam do mesmo jeito. Embora eu também defendo que ninguém exporta imposto, né? Aliás, a gente aprende na escola, né, no direito tributário, que imposto de importação você paga. Agora, imposto de exportação não paga imposto. Você não exporta imposto. Uhum. E todos os países buscam agir nessa linha para melhorar suas balanças de pagamento. Então o Estado contribui com a balança de pagamento do Brasil e não recebe o retorno. Uhum.
conforme você demonstrou aí, que recebe no máximo 10% daquilo que deixou de arrecadar. Quando recebe. Em 2018 não pagou 10%. Não pagou 18, não pagou 19. Exato. Há um calote institucionalizado e não há nenhuma obrigatoriedade na lei. Houve uma conversa de que iria ter um fundo de ressarcimento, de compensação. O que eu tenho defendido, e isso tem sido até bem acatado no Supremo Tribunal Federal, justamente a ideia de que o Pacto Federativo é de índole cooperativa. Está lá no artigo 23 das políticas cooperadas. E isso significa o seguinte: um Pacto Federativo cooperativo que não é hierárquico, a União não é superior aos estados, aos municípios, é cada um, vamos dizer assim, no seu quadrado, para o nosso ouvinte entender bem o que eu estou querendo dizer. Então, no seu quadrado, cada ente tem sua autonomia. E o que está havendo aí é a violação do princípio da reciprocidade federativa. Ou seja, nós temos vários mecanismos, inclusive na lei de responsabilidade fiscal, em que a União intervém nos estados caso os estados entrem em mora. Ele veda transferência voluntária, concessão de garantia para empréstimos, etc. Uma série de políticas, inclusive, vão acabar com essa PEC. Mas, se a União pode, também deve poder a mão recíproca, a mão inversa. Ou seja, os estados que são credores da União deveriam utilizar, esse nome do princípio da reciprocidade, de instrumentos semelhantes para poder conseguir ressarcir a sua dívida. Então, isso não existe em lei expressa dessa maneira, mas em sede constitucional você consegue construir a partir da índole cooperativa do federalismo brasileiro e do princípio da reciprocidade que informa os entes. Se a União pode, o Estado também pode. Então, eu tenho definido que, inclusive, é possível cobrar judicialmente e bloquear contas para que se pague essa dívida. E as cobranças seria via Supremo. Exatamente. Aí depende da forma como vai ser o processual, mas se é endereçado ao presidente da República, sim. Tá. Vamos virar a página, vamos falar agora, porque você também, além de advogado e estudioso desse assunto do Pacto Federativo, é também presidente estadual do Cidadania. Explica para o ouvinte aí o que é esse partido Cidadania. A origem é o antigo PPS. Exato, é o partido que é o antigo PPS, né? O partido que tem o número 23, é um partido já muito consolidado. O ex-governador Blairo Maggi se elegeu pelo PPS aqui no estado de Mato Grosso, no primeiro mandato, e é um partido que tem enxergado, mesmo a gente conversando, né, ele tem grandes intérpretes do nosso tempo. E ele tem enxergado a diferença, as mudanças que são necessárias para que esteja um partido inovador, um partido ágil, um partido que se conecte com as necessidades do tempo atual. Daí o próprio nome Cidadania. Cidadania, no primeiro momento, significa você ter uma identidade, um RG, você ter um registro civil. Hoje no Brasil o índice de subregistro é muito alto. E sem um registro de nascimento, você não consegue exercer sua cidadania. Ele significa o quê? Cidadania civil. Eu sou um cidadão e exerço minhas liberdades enquanto cidadão. Depois a cidadania política. O título de eleitor. Poder votar e ser votado, participar da administração pública, poder contribuir com o processo de fazer leis que você vai ter que obedecer depois. A cidadania também é uma cidadania social. Ou seja, você precisa que esse sujeito, ele não basta ser livre com barriga vazia, ele não vai conseguir exercer sua liberdade plenamente. Aquele que tem fome satisfaz as suas necessidades primeiro. Então, a cidadania social. E, por último, a gente tem conectado muito com a ideia de cidadania digital. Né? Havia muita esperança de todo mundo de que a internet poderia servir como uma grande ágora virtual, um fórum de debates onde as pessoas pudessem participar, inclusive fazer mecanismos de democracia direta em alguns casos. E o que se deu foi justamente o contrário, virou uma ilhas de intolerâncias isoladas nas suas próprias crenças, nas suas próprias verdades, onde o debate não existe, o nível das palavras, de xingamentos um com o outro, é uma coisa assim que... Outro dia eu falei dando uma aula... Falei, se alguém discorda de você, bota lá, selo jumento de qualidade. Pronto. Selinho lá, o meme acabou o debate. Não, é uma conversinha rasa aqui. Não, antigamente, minha mãe é baiana, eu conheço o pessoal lá no Nordeste, se não te chamava desse jeito, estava peixeira já. Você já ia para vias de fato. Agora, na internet, a turma se xinga grave, não são xingamentos quaisquer, tipo, né, e tudo fica igual. Então, eu tenho me preocupado muito exatamente isso. Ao invés de cidadãos digitais, a gente tem formado cães raivosos digitais. E a pessoa fica corajosa atrás do Facebook, fala o que quer. Depois, pessoalmente, muita gente desagradável
nas redes sociais, pessoalmente até são pessoas agradáveis, porque no tete a tete, né, no face a face, a pessoa dá uma modulada civilizatória, vamos chamar assim. Então, esses são os 4 níveis que a gente tem trabalhado de inserção programática de um partido que se coloca como um partido de renovação, aberto aos movimentos. Recentemente fez um congresso extraordinário justamente para acabar com o fechamento de questão, para acabar com a reeleição nas executivas, para abrir os movimentos como delegados do partido. Tá, para o que ficou definido definido no novo estatuto porque foi aprovado, né? Foi aprovado. O que seria o primeiro Estatuto do Cidadania, né? Exatamente. O que ficou aprovado no Estatuto do Cidadania? São as regras regimentares de funcionamento, e aí a gente fez algumas mudanças, né, justamente para conectar e dar mais abertura ao partido, a essa velocidade que o mundo exige, e se aproximar dos movimentos de renovação. E no campo programático, justamente uma leitura que a gente tem falado de liberal progressismo, que significa o quê? Defesa das liberdades, com um olhar contra a desigualdade, não é um liberalismo puro, como também não é a velha esquerda, não é um pensamento estatizante que não gerou resultados. Então a gente tem afirmado bastante essas bandeiras, de olhar a questão da liberdade, olhar a questão da inovação, mas nunca perder de vista a desigualdade, o olhar humano, porque as pessoas precisam de algo muito simples: resultados em políticas públicas. Isso significa simplesmente o quê? Eu chegar numa escola e ter o professor e a escola ser boa. Eu chegar no hospital e ser atendido. Essa é uma política baseada em evidências, em resultados. O grande norte programático ficou definido. Quer dizer, ser liberal garantindo conquistas sociais. Exatamente. Da esquerda, pegar a questão social. Exato. E da direita, pegar o liberalismo. Exatamente. Isso? Exato. Num modelo já muito mais... não tão pesado como aquele antigo estado de bem-estar social, burocrata, né? Um modelo inovador e ágil, né? Utilizando aí as novas, tem muita coisa vindo nova, a gente chama GovTech, né? De governança digital, que você vai conseguir fazer as políticas públicas chegarem ao cidadão de maneira muito imediata, e se for bem trabalhado, você tem uma revolução vindo aí nos próximos 5 a 10 anos. Você acredita nisso? Eu acredito. Da governança digital? Acredito. Como é que faria isso? A governança em si, são mecanismos de tomada de processo decisório a partir das informações que você coloca. Então, ela vai estabelecer o quê? O modo de atuação do Estado. Então, eu penso que o Estado cada vez mais tem que ser de governança estratégica, ou seja, menos braço e mais inteligência pública voltada à realização das políticas para os cidadãos. Agora, você já tem, por exemplo, hoje aqui no estado de Mato Grosso tem o aplicativo MT Cidadão. Recentemente o INDEA soltou a guia do GTA, né, com o apoio dos produtores, para que facilitar o INDEA está com o GTA, o Detran também já faz tudo pelo... Exato. Então isso vai significar uma profunda revolução, ou seja, a partir do processo decisório, que é o que chamamos de governança... É isso que você chama de governança digital. Exato. Você vai conseguir... revolução aí. Exato. Fazer as entregas diretamente na casa da pessoa, sem aquela estrutura tão pesada e cara. E aí vai precisar de menos gente. Menos gente. E aí tem um debate também na sociedade sobre a inteligência artificial. Exatamente. E vai precisar, inclusive, de menos advogado. Muito menos médico. Assim, o desespero, quando a gente olha para o futuro, e eu digo é um futuro muito próximo, não é um futuro de 4, 5 gerações, é um futuro de 5 a 10 anos. Né? Exatamente. Os carros serão dirigíveis à ordem da voz do dono. Exatamente. Recentemente eu estive na Califórnia e tive a experiência de ver isso. E já estão fazendo isso nos Estados Unidos. Já em 5 anos já vai ser dominante quase lá. Grandes vias que são conectadas pela internet não precisam mais de motorista de caminhão. Eles já fazem testes que a carga entra num canto, o computador entrega no outro, porque as vias expressas, muito desenvolvida a infraestrutura, tem conexão o trecho inteiro. Então o caminhão vai certinho. Já tem testes para isso, isso é muito... Só nos Estados Unidos são mais de 5 milhões de empregos só nisso. Então nós estamos de frente, Antero, eu tenho dito sempre, nós somos filhos do não mais, ou seja, o Estado moderno dos 800, ele já está, as suas instituições estão ruindo, porque não entregam na velocidade que o mundo precisa. Os resultados dela não estão na velocidade do mundo contemporâneo, nós somos muito ansiosos, nosso tempo é a era da ansiedade, né? E do não mais e do ainda não. Até um pouco esse discurso do retrógrado da volta ao passado, ele é muito firme por conta disso, por causa do medo do futuro. Né? As pessoas não sabem o que vai acontecer com o emprego. Hoje eu tenho 2 filhas pequenas e se me perguntar qual é a melhor escola,
Eu consigo pensar algumas possibilidades porque eu estudo, leio sobre o tema, mas eu não consigo te dizer exatamente o que olhar para o futuro e dizer quais são as habilidades que vão ser requeridas, porque está mudando muito rápido. Eu estou lendo um livro, e estou lendo assim pacientemente o livro, lendo aos poucos, rabiscando. Eu tenho a mania de ler e sublinhar as partes que eu mais gosto. Uhum. As 21 lições do século XXI. Fantástico. Né? Uhum. E nesse livro eu estou em dúvida com o carro que eu escolho. Exatamente. Porque tem um carro que salva a sua vida. Exatamente. E tem um carro que faz tudo para salvar a sua vida, mas não salva a vida do pedestre. Exato. E tem outro carro bondoso. Quer dizer, você vai fazer essa escolha quando você for comprar o carro. Qual carro você escolhe? O carro que protege você e sua família? Por exemplo, você vai numa rodovia. Esse carro já é sem motorista. E sem motorista, os acidentes de trânsito vão diminuir barbaridade. Não vai ter mais acidente. É quase 100% de não acidente. Mas ele vai. Aí o pedestre entra imprudentemente correndo na rodovia. Então, o carro, automaticamente, pela inteligência artificial, ele já vai fazer ali os procedimentos normais de evitar aquele choque. Uhum. Mas vai ter o carro que, na hora H, se ele sair aqui para a direita, o motorista e a família vão correr risco, então ele, se está programado para proteger a sua família, ele passa por cima de quem imprudentemente está na avenida. É desesperador. E assim, qual carro que você escolhe? É desesperador. Eu tive participando de um debate jurídico sobre temas assim, de responsabilidade, inclusive, e algumas montadoras simplesmente abortaram esses estudos de qual carro, porque eles disseram que a quantidade de problemas seria num cálculo probabilístico de 1%, vamos dizer assim, e que era melhor suportar depois a questão da indenização do que dizer para a pessoa qual era o carro dela. Então você veja que aí é o mecanismo de mercado mais cruel operando, né? Mas é um dilema contemporâneo. Esse é o livro do Harari, né? Yuval Harari, 21 lições do século XXI, é um livro fantástico nessa leitura. Inclusive ele está no Brasil, estava ontem no Brasil debatendo essas questões do futuro, né? Lógico que nem tudo que ele coloca necessariamente são visões sobre o futuro, mas é muito instigante e traz bastante provocações, porque começa já a mostrar, né, uma coisa meio desesperadora, que efetivamente o livro anterior dele, o Homo Deus, a mudança, o fim do humano enquanto sapiens, enquanto essa espécie que a gente tem, por conta da robotização. Ou seja, os computadores vão começar a processar muito, né? Veja, hoje o xadrez. Não tem nenhum humano que ganhe de computador num jogo de xadrez mais. Então, o processamento de dados dos computadores é muito forte. Eles não têm o quê? Consciência humana. Eles não conseguem significar, né? Eles trabalham com algoritmos e probabilidades. Só que numa velocidade muito forte que dá resultados aparentemente como se ele estivesse pensando. Mas são probabilidades que ele trabalha. E ele não tem consciência. Mas a gente tem consciência humana, aquilo que a gente poderia chamar de alma, né? Mas a nossa capacidade de processamento vai ser muito abaixo dos computadores. E aí já se começa a falar em colocar chip para melhorar e potencializar o cérebro. Então você começa a fazer um transhumanismo. Então é um tempo bastante estranho esse que nós estamos vivendo. É tempo de crise, né? Também toda crise gera oportunidade, mas é um tempo de reflexão mesmo acerca das questões mais essenciais da vida. Eu estou entrevistando aqui o advogado Marco Marrafão, que é presidente estadual do Cidadania, é também advogado. E gostaria de indagar o seguinte, ainda sobre o Cidadania. A imprensa brasileira inteira tem tratado o Luciano Huck como um dos ícones do Cidadania, embora não seja filiado à Cidadania. Uhum. Né? Sim. Mas ele participa de movimentos, etc. e tal, e tem um grande grupo dentro do Cidadania, liderado pelo Roberto Freire, e também fora do Cidadania, por exemplo, o próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que defende que o Huck deve sim entrar na política. Uhum. Eu sei que você tem contatos com o Luciano Huck. Uhum. O Huck vai para a política, não vai para a política? Como é que é isso? Está no Cidadania, não está? Ele não está no Cidadania e também não há uma definição clara em relação a essa questão. Ou seja, o que ele tem dito de maneira muito, muito tranquila é que em determinado momento da vida era preciso fazer escolhas e deixar as coisas como está, ou participar da política enquanto cidadão
e daí toda a participação dele nos movimentos da sociedade civil. Então ele é um grande apoiador do movimento de formação política, que é o Renova, né, um curso de formação política, e na parte programática a gente faz parte junto do Movimento Agora, que tem pensado alternativas e soluções para o Brasil. Inclusive, a página Agora Movimento, você encontra uma série de políticas públicas, cidade inteligente, etc., que servem de sugestões a possíveis candidatos. Qual que é essa candidatos. página aí para o ouvinte que tiver curiosidade de acompanhar, etc. e tal? Isso, é agoramovimento.com, né, a página do Movimento Agora. É agoramovimento.com. Isso, exatamente. Agora Movimento junto? Tudo junto. Tudo junto. Tudo junto, tudo minúsculo? Exato. E .com. E .com, exato. E lá tem as ideias para o futuro. Exatamente. Então tem uma agenda. Esse Agora Movimento vai ajudar o cidadania a compor o seu ideário, o seu programa, etc. É isso? Exatamente. A ideia toda do cidadania foi essa abertura, e lá a gente já consegue estabelecer várias agendas, não só com cidadania, não só com o Movimento Agora, mas a cidadania tem aberto também o Movimento Livres, né, o Movimento Acredito, lá da deputada Tabata, do senador Alessandro. Então, são toda uma nova geração de políticos aí e de movimentos que estão colocados na política de hoje, e a gente tem aberto para o diálogo com esses movimentos. Tá. O Marrafão tem feito o quê? Você tem advogado em Cuiabá ou tá atuando mais fora? Está dando aulas? O que o Marrafão tem feito? Isso, advogando e dando aulas, né? Eu já tinha, antes de retornar a Mato Grosso, me formei aqui e tenho toda a minha história desde a infância aqui no estado de Mato Grosso. Eu já tinha uma carreira... Só para quem não sabe, o doutor Marco Marrafão é de Juara. Exatamente. Né, passei toda a minha infância lá, meu pai é médico e esteve lá por mais de 25 anos, exercendo a medicina, e depois que eu me formei, fui continuar a pós-graduação, fiz mestrado e doutorado em Curitiba, na Federal do Paraná, e de alguma maneira construí uma carreira consolidada na área do direito fora daqui do estado. Né, eu sou professor no Rio de Janeiro, na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e o meu escritório é em Brasília. Eu passo por uma experiência, então, trabalhando com o senador Pedro Táxi, e depois eu retorno a Mato Grosso justamente no momento do governo Pedro. Então agora é a hora de retomar, né, essa reconstrução da academia, essa reconstrução da vida jurídica, e retomei a advocacia, especialmente o escritório em Brasília. Agora fiz uma parceria recentemente com o Dr. Céu Tavares para a gente poder, também estou atendendo aqui em Cuiabá também, uma vez que minha família está aqui, meus filhos, minha esposa, né, e a ideia é justamente essa, trabalhar a advocacia e continuar dando aulas, que me dá muita alegria e muito prazer. Tá. Tomar com o Marrafão, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Antero, eu que agradeço a paciência de cada um dos ouvintes, desejando um ótimo dia a todos.